Boa noite. Aqui quem fala é a Andresa. A minha dupla nesse trabalho é Jarliane Lima. A gente vai falar sobre patologia de estruturas de concreto. O primeiro tópico é em relação ao capítulo 2 do livro, que fala sobre as fissuras causadas por movimentações higroscópicas e seus mecanismos de formação e configurações típicas. As movimentações higroscópicas são alterações volumétricas nos materiais devido à variação de umidade. Essas variações ocorrem em materiais que absorvem ou que perdem água do ambiente. Caso madeira, argamassa, concreto. E quanto à variação, o aumento do teor de umidade produz expansão do material, enquanto que a diminuição desse teor vai causar uma contração do material. Todas essas variações vão eventualmente causar fissuras. O problema é quando essas fissuras são prejudiciais à estrutura. No caso aqui mostrado na figura, a fissura está projetando a estrutura para fora, e isso pode causar problemas tanto de desplacamento, se houvesse um revestimento aqui cerâmico, por exemplo, como essa fissura, nesse caso aqui, pode facilitar a entrada de água para o interior do elemento e podendo agravar o quadro da patologia. Aqui a gente tem mais imagens de fissuras. Na primeira imagem aqui, causada por infiltração, que vai gerar mofo, vai gerar problemas estéticos no revestimento e facilitar a entrada de água para dentro do elemento, da parede. Essa parede pode afofar, se houver armadura, essa armadura vai entrar em contato com a umidade e vai poder oxidar, e tudo isso agrava o quadro da patologia. Nessa outra figura aqui também, quadro de infiltração. Esse caso aqui em relação ao ralo, que houve uma má execução. A umidade pode acessar os materiais de construção por diversas vias. E aí, essas vias podem ser resultantes da produção dos componentes, ou seja, os próprios componentes vão utilizar água, e principalmente se forem ligantes hidráulicos, porque eles exigem uma grande quantidade de água. Essa água vai permanecer livre dentro do componente e depois ela vai evaporar. Quando ela evapora, vai causar uma variação volumétrica. Nesse caso de evaporar, vai haver contração do material. Outra via de acesso da umidade é pelo ar ou por qualquer outros fenômenos meteorológicos, como chuva, e o contato com o exterior, por exemplo, durante o armazenamento ou até durante o transporte do material, vai resultar em absorção de umidade. Durante a vida da construção, as faces dos componentes voltadas para o exterior poderão absorver quantidades consideráveis de água de chuva, de neve ou até diretamente do ar. Por exemplo, o cimento, quando ele é mal armazenado, por exemplo, diretamente com o chão ou muito próximo de uma parede que vai estar externo, em contato externo com o ambiente, vai facilitar a umidificação desse material até pelo ar. O cimento é um material muito sensível à umidade. Na própria execução da obra, pode ocorrer a operação de umedecimento dos materiais para uso. No caso, quando você está jogando água no cimento para fazer a mistura, para ele poder pegar uma quantidade superior de água, vai inicialmente expandir o material. E aí, de novo, essa água vai evaporar, esse material vai contrair. Outra via de acesso da umidade é através do solo. Então, não havendo uma impermeabilização eficiente entre o solo e a base da construção, a umidade vai ter acesso aos componentes
através do fenômeno da capilaridade, se assim houverem as condições necessárias. No caso, vai depender muito da porosidade do material, do diâmetro desse poro, se vai ser possível a capilaridade ocorrer. Agora, falando um pouco sobre as configurações das trincas provocadas por movimentações higroscópicas. Em blocos vazados de solo-cimento, é possível constatar o aparecimento de microfissuras verticais nas paredes de blocos após a ocorrência de chuvas que provocam o umedecimento das paredes. Geralmente, essa trinca aparece em paredes relativamente longas. No caso, elas são paredes longas no sentido vertical, paredes mais compridas, mais altas. Esse tipo de trinca vai estar muito mais relacionada à fabricação do elemento cerâmico, o tijolo, do que a uma variação externa, no caso. Ele acontece por conta da chuva, quando chove, essa retração, mas é uma retração reversível. No entanto, a fissura ela permanece lá. E nessa outra figura a gente vê uma trinca horizontal, que durante todo o eixo da parede. Trincas horizontais elas ocorrem na base de paredes, onde a impermeabilização dos alicerces foi mal executada. E elas sempre, quase sempre, são acompanhadas por eflorescências. Ou seja, são os sais do próprio líquido que se solidificam e acabam deixando essas eflorescências, essas marcas já esbranquiçadas na parede. As eflorescências são depósitos de cristais de cor esbranquiçada criados pelos sais que estavam dissolvidos na água. Quando a água evapora, fica só o sal, e aí deixa mancha na parede. Essa patologia pode surgir na superfície de revestimentos, como pisos, cerâmicos ou não, paredes e tetos. Aqui a gente tem uma parede que não dá para ver ela inteira, mas ela na verdade é de um reservatório. E aí, justamente onde tem essas trincas horizontais, onde há a presença de anéis de dilatação, de junta de dilatação. E aí houve vazamento do conteúdo do reservatório e dá para ver que a parede está mofando. E aí, consequentemente, em algum momento, na verdade, ela já dá para perceber que ela já começa a vazar. Nessa outra figura, a gente vai ter um problema entre as duas paredes adjacentes, no caso, um problema entre as armaduras que deveriam unir uma a outra, e aí gera um espaço que permite a passagem de água dentro do elemento e, portanto, vai gerar uma trinca exatamente sobre onde é a junção. Nessa terceira imagem, a gente vê uma trinca aqui com presença de eflorescência no teto, provavelmente uma laje que não foi permeabilizada, e a trinca se aprofundou e permitiu a passagem de água. A água ela não conseguiu abrir totalmente a trinca, então ela evapora e aí o que consegue passar, pouco a pouco vai solidificando, vai evaporando e vai ficando só os sais, que são sólidos. Quando há deficiência de impermeabilização da superfície, os ciclos de umedecimento e secagem vão causar microfissuras na argamassa. E aí essas fissuras vão levar a infiltrações de água cada vez maiores, acentuando-se progressivamente as movimentações.
e, por consequência, a incidência de fissuras. Então, vai aumentar a quantidade de fissuras, vai aumentar a profundidade delas até que elas se tornem trincas. Outros materiais que também causam grandes movimentações higroscópicas são o gesso e a madeira. O gesso, um aglomerante hidráulico, e a madeira, um material orgânico. Portanto, não são recomendáveis em ambientes molháveis ou externos. Mas aí a madeira vai depender um pouco do tratamento que vai ser dado a ela. Já fissuras causadas pela atuação de sobrecargas em estruturas de concreto armado. Algumas considerações sobre o concreto armado submetidos à flexão. A atuação das sobrecargas ela pode ser prevista ou não em projeto e pode produzir um fissuramento, que vai estar também previsto ou não, da formação. E fissuramento desse componente de concreto armado não implica necessariamente na ruptura desse componente ou na instabilidade da estrutura, já que ela pode ser prevista. Se ela vai ser prevista, vai ocorrer um reforço justamente nesse lugar que está sendo prevista a deficiência. Geralmente, os componentes fletidos são dimensionados prevendo-se a fissuração do concreto na região, buscando-se tão somente limitar essa fissuração em função de requisitos estéticos ou da deformabilidade e da durabilidade da peça. Porém, a ocorrência de fissuras de um determinado componente estrutural vai produzir uma redistribuição de tensões ao longo do componente fissurado, e mesmo nos componentes vizinhos. Os valores que indicam que as fissuras podem ser nocivas aos componentes são tabelados e podem ser encontrados na NBR 6118. Aqui nessa imagem a gente consegue ver uma ramificação das fissuras. Geralmente elas são em direção à armadura tracionada, que está sendo tracionada, a armadura positiva. Fissuras em concreto armado devido a sobrecargas. Aqui a gente vai ter, nessa primeira imagem, uma viga sendo tracionada aqui devido à sobrecarga. A gente observa que a flexão das vigas vai se tornar cada vez mais vertical conforme ela se aproxima do meio do vão. E próximo aos apoios vão ocorrer fissuras inclinadas de cerca de 45 graus com a horizontal. E aí, quanto mais alta for a viga, a inclinação vai tender a ser da ordem de 60 graus. Em vigas atirantadas ou mais altas, as fissuras geralmente se ramificam em direção às fibras mais tracionadas, como eu falei anteriormente. E no caso de trincas, numa zona comprimida, as fissuras vão ter um caráter de esmagamento do concreto, devido ao superarmamento da viga ou uso de um concreto de baixa resistência. É muito mais provável que seja o uso de um concreto de baixa resistência, como mostrado aqui na segunda figura. As fissuras também podem ser introduzidas por erros de concepção estrutural. Nesse caso, o comportamento real da estrutura vai ser diferente daquele idealizado no projeto, ou seja, vai haver um erro na previsão da deformabilidade. Alguns tipos de falhas que podem ocorrer por conta dos projetos são falhas de projeção de armação, erros na montagem da armadura durante a execução da obra, deslocamentos de negativos, engarrafamento das armaduras de pilares, corte de estribos para o encaixe das armaduras, dos pilares, entre outros. Aqui a gente tem algumas imagens de fissuras devido à flexão, esforço de flexão, naquela configuração que foi dita. Aqui um superarmamento. E aqui é uma maneira incorreta de armazenar o cimento.
Agora falando um pouco sobre torção de vigas. As fissuras de torção elas podem aparecer em vigas de borda junto aos cantos das construções, por excessiva deformabilidade de lajes ou vigas que lhes são transversais, por atuação de cargas excêntricas ou por recalques diferenciados das fundações. Raramente se manifesta em estrutura de concreto armado. Falando um pouco sobre flexão de lajes, o aspecto das fissuras varia conforme as condições de contorno da laje, se é um apoio livre ou engastado, e existe uma relação entre o comprimento e a largura, o tipo da armação e a natureza da intensidade da solicitação também. Em lajes maciças, com grandes vãos ou momentos volventes, que vão acontecer próximo dos cantos da laje, vão produzir fissuras na diagonal, que como na figura A, é constituído com os cantos triangulares, aproximadamente em triângulos isósceles. Não havendo a existência de ferragem negativa entre os painéis das lajes contínuas, lajes grandes, e se ela não tiver projetada para sofrer uma deformação, se ela for simplesmente apoiada ou houver uma deficiência de armadura negativa, as fissuras vão aparecer nessa face superior aqui da laje, como mostra a figura B. E aí, falando um pouco sobre a fissura em pilares, pela ocorrência de falhas construtivas, vão ocorrer fissuras de esmagamento do concreto, sobretudo nos pés ou nas cabeças dos pilares, e nesse caso é necessário o reforço do pilar comprometido, porque tem que lembrar que as fissuras são um meio de acesso da umidade. E aí, como uma coisa leva a outra, uma fissura vai facilitar o acesso de umidade, a armadura vai oxidar, vai corroer, vai expandir e vai gerar uma deformação ainda maior nessa peça. Em relação à torção de lajes, havendo recalques diferenciados das fundações ou deformabilidade da estrutura, as lajes podem ser submetidas a solicitações de torção muito mais significativas do que as que elas foram projetadas para ser. As trincas vão aparecer inclinadas em relação às bordas da laje. Nesse caso da figura, pode ter ocorrido um recalque diferenciado na fundação, e isso não estava previsto no projeto, acabou gerando uma deformação nesse ponto da laje, justamente onde há essa. Justamente onde a estrutura cede ao recalque. Dando continuidade, agora nós temos as fissuras causadas pela atuação de sobrecargas em alvenarias. Esse tipo de fissuras, elas representam uma das principais manifestações patológicas nas edificações e afetam diretamente a segurança, a durabilidade e a estética das estruturas. Sobrecargas, sejam elas concentradas ou distribuídas, podem gerar tensões que excedem a capacidade resistente dos materiais, o que resulta em anomalias visíveis, como trincas e fissuras. Dentre os fatores mais relevantes associados a esse tipo de fissura, a gente tem o comportamento dos materiais, que é a interação entre blocos ou tijolos e argamassa de assentamento é essencial. Deformações diferenciadas podem levar a tensões de tração e flexão, causando fissuras verticais ou horizontais. A resistência dos materiais de alvenaria geralmente denomina o comportamento estrutural, enquanto a influência da argamassa é limitada, mas ao mesmo tempo crucial em casos de deformação transversal. A gente tem também a influência da
da geometria e configuração, né, que elementos como porosidade, o formato dos blocos e a espessura das juntas de assentamento afetam diretamente a proporção das tensões. E a presença de aberturas como janelas cria pontos críticos de concentração de tensões, tornando as seções próximas altamente suscetíveis a fissuras. Nós temos também o impacto das sobrecargas, que sobrecargas uniformemente distribuídas tendem a gerar fissuras verticais pela deformação da argamassa e flexão local dos blocos. Já as sobrecargas localizadas, elas podem provocar rupturas ou fissuras inclinadas, dependendo da intensidade e da área de aplicação da carga. E, por fim, nós temos a execução e condições de uso. Né? Os erros durante a construção, como um mau suporte para lajes, né, o escoramento e afins, pode introduzir tensões precoces na alvenaria. Né? E reformas ou mudanças que impliquem cargas não previstas também configuram causas frequentes de fissuração. E compreender essas causas e os mecanismos que levam ao aparecimento de fissuras é indispensável para o correto diagnóstico, a prevenção e o reparo dessas patologias também, né? E o comportamento das alvenarias frente às sobrecargas é influenciado por uma gama de fatores. E abordar, né, tratar sobre esse tema detalhadamente é essencial para garantir a integridade estrutural das edificações. Seguindo, a gente tem as configurações sobre a fissuração das alvenarias submetidas à compressão axial. Primeiro, nós temos a fissuração em tijolos maciços, né, que a heterogeneidade dos tijolos e da argamassa cria essas solicitações locais de flexão e geram fissuras verticais, né, como já falei. E a maior deformação transversal da argamassa em relação aos tijolos causa tensões de tração, contribuindo para a fissuração vertical. Já as fissuras em blocos vazados, né, nós temos que em blocos com furos horizontais, a deformação da argamassa sobre nervuras verticais introduzem inflexões que podem romper as nervuras horizontais. E alguns ensaios apontam que nervuras internas podem romper por tração, devido às deformações transversais da argamassa. Seguindo, nós temos os fatores determinantes da resistência, né, que é a resistência mecânica e deformações de materiais de alvenaria e argamassa, características como porosidade, rugosidade e espessura das juntas. A melhor resistência é obtida com amarrações das juntas e espessura ideal de 10 milímetros, e a resistência da parede é mais dependente dos componentes de alvenaria do que da argamassa. E a concentração de tensões em aberturas. Nós temos que aberturas como portas e janelas criam altas concentrações de tensões nos cantos, né? O que aumenta a propensão a fissuras. E alguns estudos mostram que tensões podem triplicar ou quadruplicar nos cantos superiores das aberturas. Agora nós temos os tipos de fissuras causadas por sobrecargas, né? Em primeiro, nós temos as fissuras verticais, que resultam principalmente da deformação transversal da argamassa devido a tensões de compressão. Seguindo, nós temos as fissuras horizontais, que são provocadas pela ruptura por compressão dos componentes de alvenaria, né, como os tijolos ou blocos, ou da própria argamassa de assentamento.
Nós temos a ruptura por tração interna, que é a deformação transversal da argamassa, quando ela causa essa ruptura por tração das nervuras internas dos blocos. E ela ocorre, além das fissuras verticais, também os destacamentos das paredes externas dos blocos, né? Que no caso é a parte de reboco. Aí nós temos também as fissuras provocadas durante a execução, que durante a concretagem de lajes, com o cimbramento, quando o cintamento é inadequado, essas forças são transmitidas para as paredes recém-construídas, o que gera uma sobrecarga, né? Nesse gancho, nós temos as sobrecargas localizadas, que é quando uma carga concentrada é aplicada diretamente sobre a parede, e aí ela pode gerar a ruptura dos componentes de alvenaria na região de aplicação, ou as fissuras inclinadas, irradiando do ponto de aplicação da carga. Nós temos também as fissuras em paredes com aberturas, né, que, como eu já falei, as aberturas elas enfraquecem as seções, gerando concentração de tensões nos cantos superiores e inferiores. Por fim, nós temos as fissuras por carregamentos não previstos, né, que reformas, por exemplo, que inclui mudanças de cargas não consideradas no projeto original, podem causar esse tipo de fissuras. E essas condições podem levar ao surgimento de fissuras horizontais, verticais ou até diagonais, né, dependendo da forma de atuação das forças. Agora nós temos as fissuras causadas por deformidade excessiva de estruturas de concreto armado. Com o avanço da tecnologia do concreto armado, as estruturas passaram a apresentar componentes cada vez mais esbeltos e flexíveis, né? E embora essas inovações tenham tornado as edificações mais otimizadas, elas também resultaram em desafios relacionados à deformabilidade dos elementos estruturais. Um dos efeitos mais comuns dessas deformações é o surgimento de fissuras, principalmente em alvenarias, e devido justamente à incompatibilidade entre a rigidez dos componentes estruturais e os sistemas de fechamento. E aqui eu trouxe os 4 aspectos mais relevantes, que são as causas das fissuras, que a flexão de vigas e lajes sob cargas permanentes, acidentais ou efeitos de retração e influência do concreto gera deslocamentos que são incompatíveis com a capacidade de deformação das alvenarias. E a flexibilidade estrutural pode causar compressão, principalmente em caixilhos, além do destacamento de pisos e trincas nas paredes também, devido aos deslocamentos excessivos. Seguindo, nós temos as normas e os limites de deformação, né, que nós temos aí a NBR 6118, regulamentando os limites de flechas em componentes fletidos. Nós temos também o comportamento das alvenarias, né, que paredes de vedação elas são especialmente vulneráveis a fissuras por flexão dos elementos estruturais, destacando-se as trincas horizontais e inclinadas nos cantos superiores e inferiores das paredes. E por fim, nós temos os impactos no revestimento e nos pisos. Lajes excessivamente deformadas, elas podem levar ao desplacamento de pisos rígidos, como cerâmicas, e também ao surgimento de fissuras nos revestimentos. E a interação inadequada entre a estrutura e as paredes de vedação também provoca o descolamento de argamassas,
que são agravados por falhas na aderência dos materiais utilizados. Considerações sobre a deformabilidade de componentes submetidos à flexão. Eu trouxe aqui alguns problemas decorrentes de deformações excessivas, que são a compressão em caixilhos, o empossamento em vigas ou lajes de cobertura, o destacamento de pisos cerâmicos e trincas em paredes de vedação. E os fatores que mais influenciam essas deformações são as condições reais de apoio das peças estruturais, né, como os engaixes e as continuidades. E os estados de fissuração e fluência do concreto, e também fenômenos como retração lenta e deformações permanentes. Aqui nós temos a previsão de flechas em componentes fletidos. A gente encontra algumas dificuldades na estimativa dessas flechas, né? A previsão exata, ela é bastante complexa, devido a fatores como a variação do módulo de deformação do concreto e a extensão da fissuração, né? Essas flechas, elas podem ser divididas em antes da fissuração, né, quando elas são menores e mais previsíveis, após a fissuração, que são influenciadas pela rigidez residual e a posição do eixo neutro, e instantâneas e de longa duração, que são resultantes de cargas imediatas ou de deformações lentas. E eu trouxe aqui a influência da fluência e da retração, né? As deformações lentas, elas são afetadas por relação ao aguacimento, pelas condições de cura e umidade e a presença ou a ausência da armadura na zona comprimida. E mais uma vez nós temos a NBR 6118 regulamentando, né, e oferece métodos para calcular flechas totais, considerando esses fatores que eu acabei de citar. E eles são incluídos em tabelas de fluência e retração. As configurações típicas de trincas provocadas pela flexão de vigas e lajes. As trincas em paredes de vedação sem apoios, sem cobertura, elas são divididas em a deformação maior no componente de apoio, que são trincas inclinadas nos cantos superiores das paredes, ou trincas horizontais na base do painel, podendo apresentar efeitos de arco. E nós temos também a deformação menor no componente de apoio, que a parede ela apresenta fissuras similares às de vigas de concreto armado em flexão. E, por fim, as deformações iguais no apoio e na parte superior, que essas paredes elas são submetidas a tensões de cisalhamento, o que gera trincas mais na diagonal, né, mais em 45 graus. Nas alvenarias de vedação, as configurações das fissuras irão depender muito da extensão da parede, da intensidade da movimentação e do tamanho e posição dessas aberturas. Há uma forte tendência das fissuras nascerem e se propagarem a partir de vãos de portas e janelas, onde ocorre uma considerável redução da seção da resistência da parede. Em decorrente da deformabilidade das estruturas, podem ocorrer fissurações ou destacamentos de pisos cerâmicos ou rígidos e também de revestimento. Além disso, havendo deformação excessiva da laje, o piso pode passar a trabalhar mais. Agora nós temos as fissuras causadas por recalques de fundação.
Essas fissuras provocadas por recalques de fundação, elas estão diretamente relacionadas à interação entre o solo e a estrutura. E recalques diferenciais resultantes de variações de capacidade de suporte do terreno ou do carregamento desbalanceado geram deformações significativas que podem comprometer tanto o desempenho quanto a segurança das edificações. Mecanismos de formação são a heterogeneidade dos solos, que são as diferenças das propriedades geotécnicas do solo sobre a fundação, que levam a recalques não uniformes. Tem também os carregamentos assimétricos, né, que as distribuições irregulares do piso, como em edifícios com geometrias complexas, por exemplo, intensificam os recalques diferenciais, além das alterações ambientais, né, que variações do nível do lençol freático, escavações próximas ou vibrações podem modificar as condições de suporte do solo. Considerações sobre deformabilidade dos solos e a rigidez dos edifícios. O comportamento da edificação ante a ocorrência de recalques diferenciais depende de interações extremamente complexas entre sua estrutura, a estrutura de fundação e o solo de suporte. Nesse sentido, uma estrutura poderá ter comportamento flexível quando apoiada sobre um solo pouco deformável, ao passo que tenderá a comportar-se como um corpo rígido se apoiada em um solo muito desfavorável. Estruturas lineares tendem a se comportar de forma flexível diante de recalques diferenciais, né? Predominando tensões de cisalhamento nas paredes de fechamento. Já as alvenarias portantes podem ser não armadas, apresentando um comportamento mais rígido. E as fissuras causadas por recalques de fundação, a evolução dos recalques em solos argilosos costuma acontecer lentamente. Quando perceptíveis antes, elas podem estar relacionadas a falhas nos levantamentos geotécnicos, nos projetos ou na parte de execução das fundações. Geralmente, essas fissuras elas são inclinadas, com grandes aberturas passíveis de visualização através delas. Entretanto, recalques diferenciados poderão provocar fissuras com outras configurações, em função de diversas variáveis, né, como a geometria das edificações, do componente, do tamanho, a localização de aberturas, o grau de enrijecimento da construção, entre outros. Agora eu vou apresentar 4 situações de fissuras e seus respectivos checklists. Nesse primeiro caso, a gente teve uma situação em que a viga baldrame ela apresentou uma deformação menor que a viga superior. E aí causou essa fissura na alvenaria, né? Ela foi observada no pavimento térreo e apresentou um desempenho insatisfatório, né? Por causa do risco de infiltração. A exposição ambiental, nesse caso, ela é alta, porque é de uma parede que dá para a área externa da edificação. E o grau de urgência a gente considerou regular, né, de prioridade 2. E a gente quis considerar a peculiaridade do material e a estética da alvenaria. Por isso, a gente propôs a demolição desse trecho que está fissurado e, posteriormente, refazer a alvenaria com as devidas amarrações
entre as partes remanescentes e a alvenaria nova. Nesse segundo caso, nós tivemos a deformação transversal da argamassa de assentamento, o que resultou na ruptura de nervuras internas e na expulsão dos tampos dos blocos, né? Essa carência que foi causada devido à argamassa de assentamento, né, fez com que os blocos estruturais eles rompessem. E aí, quando eles romperam, eles placaram junto com eles a argamassa de revestimento. E aí ela foi localizada no pavimento térreo também, e nós consideramos o desempenho insatisfatório devido a ser uma parede estrutural, né? E nesse caso a exposição ambiental ela é baixa, porque é em uma parede interna, e o grau de urgência consideramos críticos, prioridade 1. E a possível solução que a gente preveu foi o escoramento dessa estrutura, a demolição desse trecho aí, e posteriormente refazer essa alvenaria e dar todo o acabamento necessário. Nesse caso aqui, nós tivemos o recalque em função da presença de solo colapsível. E isso causou essas grandes fissuras, com aberturas bem acentuadas, né, em todos os pavimentos da edificação. E aí nós consideramos o desempenho insatisfatório, a exposição ambiental bem alta e o grau de prioridade crítico. E aí as possíveis soluções que a gente sugeriu o escoramento da estrutura, a escavação, o reforço estrutural da fundação com dimensionamento apropriado para o tipo de solo e o escoramento das alvenarias e lajes prejudicadas, o escariamento, das vigas e lajes prejudicadas, a limpeza, a fixação de uma tela soldada e a camada de grout com posterior acabamento, né, com argamassa e pintura. E por último, nós trouxemos esse caso, que foi o desplacamento da argamassa devido à expansão higroscópica da massa, né? O que causou esse destacamento da argamassa no topo da laje, né, com beiral. E ela foi visualizada na cobertura de uma das garagens. Nós consideramos o desempenho insatisfatório e a exposição ambiental alta, né, devido à incidência de sol, chuvas e ventos, e o grau de urgência mínimo, né, porque não compromete a estrutura. E a solução que a gente previu foi o escariamento da argamassa do local, a limpeza e a reinserção do beiral. E depois disso, a aplicação de um impermeabilizante, né, para que essa argamassa ela deixe de absorver tanta água, e posterior pintura com tintas com características hidrofugantes. Essa foi nossa referência utilizada, né, que foi o livro que o professor nos emprestou para consulta. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau!